Parte 11. O Decreto das Profundezas. Fishman Island sob a asa dourada. Os 2 anos do Time Skip não foram de descanso para Sonerona Luffy. Enquanto o mundo se reorganizava após o trauma de Marineford, ele refinava seu poder, consolidava suas ferramentas e ampliava sua rede de influência. Seu olhar, guiado pela lógica impiedosa da ordem e por uma ambição que começava a definir seus próprios contornos, voltou-se para um ponto crítico do mundo subaquático, a Ilha dos Homens-Peixe. Os relatórios da CP0 eram preocupantes. A ilha, sob o frágil reinado do rei Neptune, era um caldeirão de tensões, ressentimento histórico contra humanos, a sombra do pirata Vanderdecken IX assediando a princesa Shiraoshi, a pobreza nos subúrbios de Coral e o mais perigoso, o fermento do ódio pregado por Old Jones e seus novos piratas homens-peixe. Era uma bomba relógio racial prestes a explodir, bem sob a rede Line, o coração geográfico do governo mundial. Para Luffy, isso não era uma tragédia. Era uma oportunidade. Uma ilha estratégica, uma raça poderosa militarmente, e um símbolo de divisão que poderia ser unificado sob sua bandeira. Ele decidiu intervir. Não com uma frota, mas com precisão cirúrgica. Levou apenas Zoro e Sanji. Sua chegada a Fishman Island foi uma declaração de poder. Eles não usaram um navio revestido de bolha. Luffy simplesmente criou uma bolha de ar eterna ao seu redor, um domo de energia dourada e negra que manipulava a pressão e permitia a respiração, e caminharam pelo fundo do mar como deuses visitando o abismo. A visão dos 3 figuras envoltas em uma aura celestial descendo pelas águas escuras em direção à cúpula de bolha da ilha foi suficiente para paralisar tanto os guardas reais quanto os vigias de Old Jones. Dentro da ilha, no salão do Palácio Ryugu, a tensão era palpável. Neptune, desesperado, tentava manter a paz. Shiraoshi, a gigante e gentil princesa Poseidon, tremia de medo. Old Jones, inflamado pelo ódio cego, preparava seu golpe. Foi nesse momento que as portas do salão se abriram sem que ninguém as tocasse. Luffy, com Zoro e Sanji flanqueando-o, entrou. Sua presença, mesmo contida, silenciou a sala. Há 2 forças aqui, anunciou Luffy, sua voz clara e fria cortando o ar salgado. A força do ódio estéril, que só leva à destruição mútua. Seu olhar pousou em Old Jones, que retrocedeu instintivamente, sentindo o peso de uma autoridade que fazia seu discurso de superioridade parecer insignificante. E a força da ordem pragmática, que pode oferecer futuro. Ele não debateu. Ele agiu. Old Jones e os novos piratas. Quando Oda, drogado e furioso, ordenou o ataque, Zoro e Sanji se moveram. Não foi uma batalha. Foi um expurgo. Zoro, com um único movimento fluido de Shuzu e Enma, lançou um corte silencioso que não tocou em nenhum peixe ou estrutura, mas que cortou as linhas de energia das energisteroides que os piratas haviam ingerido, fazendo com que entrassem em colapso instantâneo, vítimas de uma abstinência violenta e imediata. Sanji, com velocidade que deixava rastros de fogo dourado na água, desarmou cada um dos oficiais com chutes precisos que quebraram ossos sem matar, seu fogo santo cauterizando os ferimentos para evitar um banho de sangue no palácio. Em menos de 1 minuto, a ameaça dos novos piratas foi neutralizada. Vanderdecken IX, o persistente assediador de Shiraoshi, tentou usar seus poderes à distância. Luffy nem olhou na direção do ataque. Com um pensamento, uma fração de sua manipulação do espaço redirecionou o projétil de volta para o covil de Decken, selando-o em uma prisão dimensional do tamanho de um caixão, de onde seus gritos abafados logo cessaram. A questão dos subúrbios. Luffy então se dirigiu a Neptune. A pobreza é um terreno fértil para o ódio. O governo mundial pode fornecer tecnologia de cultivo em águas profundas, filtros de purificação e comércio privilegiado. Em troca, Fishman Island se tornará um protetorado aliado, um bastião da ordem das profundezas. Neptune, atordoado pela velocidade e brutal eficiência com que seus problemas foram resolvidos, balbuciou. E a segurança? O tratado com os humanos? A história de opressão? O passado não será apagado, concedeu Luffy. Mas o futuro pode ser reescrito.
A ilha estará sob minha proteção pessoal. Qualquer humano, pirata ou marine, que tentar escravizar ou atacar seus cidadãos, terá que responder a mim. E aos meus cavaleiros sagrados. Ele fez um gesto sutil, e Zoro e Sanji liberaram um fragmento de suas auras. A vontade cortante e as chamas sagradas encheram a sala, uma demonstração de poder que era tanto uma promessa quanto uma ameaça. Foi então que seus olhos se voltaram para Shirahoshi. Ela se encolheu, mas ele a observou com interesse analítico. E para selar esta aliança, para unir o mundo da superfície e das profundezas de forma inquestionável, a princesa Shirahoshi se tornará minha consorte. Não foi uma proposta. Foi um termo do acordo. Neptune empalideceu. Shirahoshi soltou um gemido baixo. Mas Luffy continuou, sua voz ganhando um tom que era quase uma suave, mas terrivelmente lógico. Ela será tratada com a dignidade máxima. Viverá em segurança e luxo. E sua natureza única, ele disse, referindo-se ao poder ancestral de Poseidon que ele, com sua percepção aguçada, já deduzirá, estará sob a proteção do poder mais absoluto do mundo. Longe de cobiças perigosas. Era uma prisão dourada, mas também um santuário. Para Neptune, que viveu com medo constante de que o segredo de Shirahoshi fosse descoberto, a oferta era aterradora e irresistivelmente segura. Dar sua filha ao próprio príncipe do mundo era a garantia suprema. Com o coração pesado, mas vendo um caminho para a segurança e prosperidade de seu povo, Neptune aceitou. A aliança foi firmada. Nos dias seguintes, a mudança foi dramática. Sob a sugestão de Luffy, Neptune convocou seus cidadãos. A nova era exige uma integração com o mundo. Para provar nossa lealdade e ganhar respeito, nossos jovens mais fortes e disciplinados se alistarão na marinha. Serviremos como tropas de elite para a justiça mundial, mostrando que os homens-peixes são parte da solução, não do problema. Foi uma jogada de mestre. Enviava uma leva de guerreiros formidáveis para reforçar as forças mundiais, ao mesmo tempo que criava uma classe de homens-peixes com status e influência dentro do sistema, tornando a aliança tangível. De volta à superfície, Luffy relatou o sucesso aos anciões. Fishman Island estava pacificada, aliada e produtiva. Um ponto de discórdia histórica havia se tornado um pilar do regime. No entanto, ao retornar aos seus aposentos em Meirijoise, onde Nami e Nojiko agora teriam uma nova irmã gigante e tímida para acolher em sua gaiola dourada, Luffy refletiu. Ele havia usado seu poder para impor uma paz forçada, comprada com uma liberdade. Havia extinguido um ódio para substituí-lo por uma dependência total. Shirahoshi era mais um tesouro em sua coleção, um símbolo vivo de sua influência que se estendia até o fundo do mar. A centelha de dúvida, alimentada pela imagem dos olhos assustados mas resignados de Shirahoshi, pulsou fracamente. Ele estava construindo um império. Um império de alianças forjadas, de protetorados submissos, de poder tão absoluto que até mesmo as vítimas históricas o viam como salvador. Onde terminaria a ordem e começaria a tirania? A pergunta ecoou no vazio de sua alma, mas foi mais uma vez abafada pelo rugido satisfeito de Azura e pelo peso silencioso de aprovação que sentia vindo do trono de Imo. O príncipe do mundo havia estendido seu domínio sobre as profundezas. O próximo passo, ele sentia, seria para o topo.